Olá, William. Ô, meu amigo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Melhor agora, juntos? Pois é, rapaz, que alegria estar aqui novamente com você, viu? Que coisa boa. Se você for falar um pouquinho do tanto de livro que tem aí atrás de você hoje, nós vamos ficar aqui até meia-noite. Rapaz, seria bom, viu? Mas Né? o tempo não dá. É isso aí. Amigos, sejam todos bem-vindos aí, aos que estão se conectando com a gente aí, Lourival, a Estelinha, a Jaque, a Dani, o Evandro, a Dani, a Adriana. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da Casa do Caminho. Hoje a gente vai ter a graça de receber o nosso amigo de Uberlândia, o nosso amigo William, né? Saudade dos uberlandenses. Terra querida, vivi aí há alguns anos, mas a gente tem a honra de nos encontrar, seja onde a gente estiver, né, amigo? É isso aí, meu irmão, tamo aí junto. Isso Esperando aí. passar essa pandemia para estar pessoalmente junto, né? Exatamente, aí a gente aglomera de acordo com esses espíritos. É isso aí. Vamos entrando aí. Terezinha chegou agora, Raquel. Pessoal, então a gente vai fazer a abertura do nosso estudo de hoje. Eu selecionei que, antes de mais nada, gente, só me confirme se vocês estão nos ouvindo bem, por favor. Às vezes pode ser que o nosso som esteja dando algum problema. William, eu ouço ele bem. Acredito que ele também me ouça bem, né, William? É que quando eu falo, eu tô ouvindo um retorno meu. Não sei se é algo aqui Ah, no meu entendi. fone. Não, eu acho que é no meu, porque tem alguns amigos que falam que às vezes escutam a própria voz deles. Aí eu só desconecto aqui o meu. Agora ficou melhor? Melhorou tanto para te ouvir e eu também parei de me ouvir. Ah, Agora então ficou é bem isso. melhor. Problemas tecnológicos que eu não tenho conhecimento para isso ainda. Tem alguns amigos que com fone fica bom, sem o fone fica bom, então a gente faz o teste aqui. Isso aí. Então tá, vamos lá então. Rita aí chegando também, de Santos. Pessoal, hoje eu escolhi um trecho do livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, para a gente falar um pouquinho sobre o tema de hoje, né, que é a lei de amor. Nosso amigo William vai falar para a gente. E logo em seguida a gente já vai emendar na nossa prece já. Então, quem quiser aí já fechar os seus olhos, né, refletir um pouquinho sobre o que ela vai nos dizer agora. E logo em seguida a gente já conecta já com os amigos de luz que nos intuam nesse estudo de hoje. O amor é o poder criador mais vigoroso que se tem notícias no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade. Na raiz das realizações dignificadoras, ele se encontra presente, delineando os projetos e impulsionando os idealistas à sua execução. Alenta o indivíduo, impulsiona-o para frente e faz refúgio para a vitória sobre as dificuldades. No amadurecimento psicológico do ser, ei-lo direcionando todos os ideais e sustentando em todos os embates aquele que permite desabrochar qual lótus esplendente sobre as águas turvas e paradas no charco do qual pousa em triunfo. Jesus, amigo, mais uma vez aqui estamos reunidos em nome de Deus, rogando ao teu coração generoso que nos ampare a este clima virtual, espiritual, tornando mais um ponto de luz para todos que aqui chegam. Pedimos a inspiração ao nosso companheiro, William, que conduzirá hoje a noite de estudos. Que a espiritualidade amiga, coordenadora deste trabalho, nos auxilie em nossas lutas diárias, no sentido de não permitirmos que o desânimo esteja presente em nossos espíritos. Que seja em teu nome, Deus, Senhor da vida, que tenhamos uma noite de estudos, preces e reflexões, que assim seja. Amigo, mais uma vez, seja muito bem-vindo aos demais que entraram aí ao longo da prece. Nós vamos hoje falar com o nosso amigo William de Uberlândia sobre a lei de amor. E eu vou pedir licença aqui aos amigos para a gente desabilitar a caixinha de comentários. E daqui um
tempinho a gente volta para bater um dedinho de prosa sobre esse assunto. William, a palavra é toda sua. Oh, obrigado, amigo. Boa noite aí, realmente, a quem chegou depois. É uma alegria, em partes, eu vou falar bem a verdade. É uma alegria estar aqui porque a gente está em condições, está com saúde. Mas eu confesso que eu nunca imaginei que eu estaria hoje aqui comemorando praticamente um ano de lives, né, sem fazer nenhuma palestra, não fiz nada presencial nessa pandemia. E eu, para te falar bem a verdade, Augusto e amigos, imaginei que a gente poderia, né, ter passado por isso há mais tempo e já ter retornado às atividades em segurança. Mas se é assim que podemos, é assim que faremos, até que tudo esteja resolvido, amenizado. E aí sim, todo mundo vacinado, ou pelo menos com o vírus praticamente eliminado da nossa sociedade, a gente volte o quanto antes aí para fazer essas palestras presenciais. Eu agradeço, né, a Casa do Caminho, um local que me acolheu muito bem pessoalmente quando eu estive, e me acolhe através do Augusto sempre muito bem aqui também, neste espaço virtual. E o tema que o Augusto nos sugeriu é para que falássemos aqui a respeito da lei de amor, trazendo então algumas reflexões a respeito daquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece. Lá no capítulo 11, nós vamos encontrar 3 itens. O capítulo 11, que é intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo. E dentro desse capítulo belíssimo, nós encontraremos 3 itens, né, que abrem as instruções dos Espíritos, falando a respeito desse tema, a lei de amor. E eu separei, claro que não vou ler todo o trecho, seria uma leitura muito longa, mas eu separei recortes desses 3 itens. Primeiro, a mensagem do Espírito Lázaro, segundo, a mensagem do Espírito Fenelon, e por último, a mensagem do Espírito Sanson, aquele mesmo que dá uma mensagem belíssima no livro Céu e Inferno. E a gente vai refletir a respeito delas, tentando inclusive fazer alguma conexão, porque não, com o momento, né, de pandemia que nós vivemos. Lázaro, ele vai abrir o seu item de uma maneira muito bonita. Ele vai dizer assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Eu achei isso aqui interessante, porque quando a gente olha para a vida de Jesus, olha para o próprio Evangelho, e tenta estudar, tenta entender a essência de tudo aquilo que Jesus nos trouxe, é claro que a gente pode refletir e trazer palavras, reflexões, e aqui o Espírito Lázaro fala que o amor resume a doutrina de Jesus por toda inteira. Ou seja, tudo que Jesus fez foi por amor. Tudo que ele fez, de certa forma, foi para nos convidar ao amor, para nos ensinar a amar. Se a gente olha todos os lances da vida de Jesus, a gente vai encontrar em todos eles amor. Por amor, alimentou a multidão faminta, multiplicando os pães. Por amor, ele cura aquela mulher que sangrava há 12 anos. Por amor, ele restitui a orelha do soldado que estava prendendo ali. Simão Pedro corta. Simão Pedro não de patrocínio, Simão Pedro de Cafarnaum, né? Bom dizer para o pessoal não confundir. Mike, né? Simão Pedro, num gesto impulsivo, ele pega a espada, corta a orelha do soldado. Jesus, por amor, pega lá o pedacinho da orelha, cola, coloca no lugar, faz o primeiro implante, que você tem notícia da história, assim, né? Ao vivo, a cores, não teve nenhum tipo de infecção depois. Por amor, ele faz aquilo. Né? Por amor, na cruz, ele vai pedir para Deus perdoar, porque aqueles homens não sabiam o que faziam, ele reconhecia nos seus ditos algozes a ignorância. Enfim, por amor, ele transforma a água em vinho. Por amor, ele convida aqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera para que fizesse aquele que não tivesse pecado. Ou seja, tudo que Jesus faz e tudo que ele falava, já que ele nada escreveu, a não ser com o dedo na areia no momento em que as pessoas julgavam a mulher adúltera, tudo isso foi por amor.
tudo, sem única exceção. Até quando ele chega no templo e de uma maneira enérgica, ao que nos narra ali o Evangelho, e há muitas controvérsias a respeito disso, mas vamos pegar aquilo que a gente sabe. Quando ele derruba ali alguns objetos, ele fazia aquilo por amor. Quando ele era duro com os fariseus e chamava-os de hipócritas, sepulcros caiados, ele também fazia aquilo por amor. Então, o amor não quer dizer concordância. Jesus discordava do que os fariseus faziam, mas por amor tentava despertá-los. Porque a gente às vezes confunde amor com concordância. Ah, mas espera aí, se eu amo aquela pessoa, eu preciso concordar com tudo que ela faz, e às vezes não. Um pai e uma mãe têm o direito de discordar do filho, às vezes um dever de discordar do filho e alertá-los por amor. Então, tudo. Eu poderia ficar aqui horas e horas trazendo detalhes do Evangelho, mas tudo na vida de Jesus foi feito com amor, por amor, para nos ensinar a amar. E aí Lázaro, estão trazendo aqui um outro recorte. Meu amigo, se você quiser comentar alguma coisa, colocar algum questionamento, fica à vontade aí, levanta o dedinho, porque você sabe como é que é, né? A gente emenda falando aqui e vai embora. Aguarde. Beleza. Diz Lázaro, o amor é o sentimento... Aliás, me perdoe aqui, eu trouxe uma parte de Leon Denis, antes de continuar com Lázaro, porque eu confesso para vocês que se tem coisas que eu tenho dificuldade de definir é fé e amor. Porque quando você fala assim, eu vou confessar aqui, nunca fiz uma palestra com o título fé. É o negócio mais difícil do mundo, eu acredito, porque primeiro já tem uma briga danada de definição da fé. Não, fé é acreditar. Não, fé é ter certeza. Não, fé tem a origem em fidelidade. Não, mas fé é aquele que tem convicção. Então, fé é um negócio mais delicado a gente definir. E amor também, o que é amor? Ah, não, amor é fazer isso, amor é serviço aos semelhantes, como vai dizer Emmanuel. Tem muitas definições, eu não quero aqui dizer que elas estão erradas, não. É que são tantas definições, se torna algo tão complexo e às vezes pode ser algo simples, pelo menos na definição de complexo e difícil na prática. Mas Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele vai trazer um capítulo intitulado O Amor, em que ele vai dizer que o amor é o sentimento superior no qual se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. E essa frase aqui a seguir, eu acho ela fantástica. É o coroamento das virtudes humanas. Doçura, caridade, bondade. Então, quando ele fala que o amor é o coroamento das virtudes humanas, isso, pelo menos, me ajuda a compreender. Porque se a gente fala assim, acorda de manhã cedo e fala, hoje eu vou amar alguém. Muita gente vai até relacionar isso com amor carnal, com relações sexuais e outras coisas mais. E Leon Denis vem trazer isso para um outro nível. Então, quando ele fala de coroamento das virtudes humanas, é como se tudo que é virtude humana se coroasse no amor, ou fosse complementando, ou, como é que eu vou dizer, ampliando em nós o amor. Então, quando ele traz doçura, caridade, bondade, a gente poderia aqui ampliar para paciência. Então, todas as vezes que eu sou testado, e nesse período de pandemia o que não nos faltam são os testes da vida, né? Tinha um vizinho aqui perto hoje que eu falei assim, meu Deus do céu, ele estava ouvindo o som de longe, gritos e tal. Eu falei, será que ele está na mesma pandemia que eu? Não tem lógica. Então, assim, aí e a gente fica assim, com um sentimento esquisito dentro, fala, mas não é possível. Então a gente percebe que assim, a gente é testado o tempo todo, no trânsito, no trabalho, nas redes sociais. E todas as vezes que a gente exerce alguma virtude, a gente está, na verdade, exercendo o amor. E diz Denis, amar é sentir-se viver em todos e por todos. É consagrar-se até o sacrifício, até a morte, por uma causa ou um ser. Se querem saber o que é amar, considerem os grandes vultos da humanidade.
e acima de todos o Cristo, para quem o amor era toda a moral e toda a religião. Quando ele fala sacrifício, claro, lembrei de pandemia. Porque viver numa pandemia nos exige muito sacrifício. Por amor a si mesmo, esse é um ponto interessante. Quem não se ama, não ama o outro. Portanto, quem às vezes tem dificuldade de cuidar de si, dificilmente cuidará do outro. E na pandemia, essa nossa relação com o outro, ela foi colocada em xeque, ela foi questionada. Qual que é o meu nível de preocupação com o outro? Ah, mas eu não tenho medo de me contaminar, tudo bem. Mas às vezes a gente contamina o outro por imprudência, por indisciplina. Então, quando a gente adere a alguma medida de restrição à circulação do vírus, isso é um sacrifício. Porque, cá entre nós, gente, não é prazeroso usar máscara. Né? Pelo menos eu não sinto prazer do ponto de vista material. Né? Sair de casa é muito melhor sair sem nada, um vento batendo no rosto, né? Aquele ar puro, muito melhor. Então, usar a máscara em si já é um sacrifício. Mas é um sacrifício que aquele que compreende a importância dela faz com prazer. Então, deixa de ser um empecilho e passa a ser algo prazeroso, ou um cumprimento de um dever em benefício próprio, porque nos protege, e em benefício do outro, porque protege o outro e protege a sociedade. Quando a gente sacrifica a comemoração de uma data festiva, acostumada a fazer em família, e faz apenas com aqueles que vivem na mesma casa, no mesmo lar que a gente, é um sacrifício. Poxa, cá entre nós, comemorar aniversário e cantar parabéns em live não é prazeroso. No começo, os primeiros aniversários, olha como meu filho já fez 2 aniversários, Augusto, em pandemia. Ele nasceu dia 18 de março, e nós entramos em quarentena no passado, no dia 17 ou 18, se não me engano, e ele fez aniversário essa semana de novo. Então, nos primeiros aniversários aqui em casa, a gente reunia a família, e aí, vamos cantar parabéns. Aí um estava aqui no parabéns, o outro data querida, o outro estava lá no batendo palma já no pique-pique. E assim, era aquela loucura. Então, tem prazer nisso? De certa forma, não, porque é muito melhor estar comemorando, todo mundo abraçando, aglomerado e tal, mas é um sacrifício. A gente sacrificar isso aqui agora para comemorar outros daqui para frente. Ainda mais no meu caso, que vou desencarnar com mais de 100 anos. Então eu tenho mais 65 aniversários para comemorar. Meus amigos tenham paciência que nós vamos comemorar aniversário junto depois. Então, assim, eu estou citando algumas coisas, mas são muitas outras. Tem gente sacrificando ganhos financeiros, uns sacrificando ou tendo sacrificado os empregos. É difícil para todo mundo. Ou pelo menos para quase todo mundo, né? Profissionais da saúde que estão ali na linha de frente, em contato direto com pessoas contaminadas. A gente vê o índice altíssimo de pessoas dessa área morrendo na pandemia. E vai falar o que vão fazer o que fala Leon Denis, sacrificando até a morte, alguns deles, literalmente, né, morrendo por conta disso. Então, assim, a gente vê na pandemia como que muitas vezes, por amor, nós sacrificamos interesses pessoais, sacrificamos prazeres pessoais, sacrificamos a própria vida em benefício do coletivo. E aí Lázaro nos chama a atenção dizendo que ditoso, ou seja, feliz, aquele que, ultrapassando a sua humanidade, isso aqui eu achei maravilhoso, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Isso aqui é muito bonito. Porque o Lázaro nos convida a ultrapassar, quando ele fala ultrapassar a sua humanidade, porque a humanidade ela vai se desenvolvendo em nós de uma maneira gradativa. E cada vez que nós amamos, nós ultrapassamos o nível de humanidade que trazemos dentro de nós. Porque a gente fala tanto em ser espírito puro, em se tornar um anjo, e vamos ter paciência, vamos chegar lá. Vai demorar muito, mas a gente vai chegar. Agora, como é que eu vou querer chegar ao nível de anjo se eu não desenvolvi nem mesmo a humanidade, se eu não sou nem mesmo um ser
humano, que nós somos seres humanos, se eu não sou nenhum humano no sentido mais bonito que a palavra tem? Então não dá para queimar a etapa, não dá para chegar a anjo sem ser humano, de verdade. E a gente se torna humano naquilo que a palavra tem de belo, de elevado, na medida em que nós amamos. E aí, quando nós só amarmos, aí seremos anjos. Então, uma música muito bonita, né? Um dia todos nós seremos anjos. E ela fala, vamos trabalhar e acreditar. Então, a crença e o trabalho são elementos fundamentais nesse processo. E aí, quando ele fala, né, dos povos sobressaltaram-se, os mártires ébrios de esperança desceram ao circo, é muito bonito olhar para a história do cristianismo, para os livros que registram ali os movimentos dos primeiros cristãos, e observar como que eles, por amor à causa cristã, desciam para os circos romanos para serem sacrificados cantando. É impressionante. Quem nunca leu, eu recomendo que leiam. Um livro que pouca gente fala a respeito, e pode parecer um exagero, mas eu coloco ele assim, em termos de emoção que ele me provocou, o livro A Esquina de Pedra, eu coloco ele assim, muito perto do Paulo Estevão. Eu ia falar isso agora. Será que ele está mais ou menos? Porque Paulo Estevão, para mim, é um dos recordes aí, viu? Não, Paulo Estevão, assim, porque eu fico até desconfortável de colocar alguma coisa perto do Paulo Estevão, porque A Esquina de Pedra, gente, deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho, achei. A Esquina de Pedra, do Wallace Leal, é um negócio, assim, é um livro denso, grosso também. Nesse ponto aqui, ele concorre bem com Paulo Estevão, viu? Quase 500 páginas. Eu não vou falar, claro, o final do livro, mas William Jacob, nunca vi nada igual do sacrifício que esses cristãos fizeram. Aqui registra a vida deles no século III, início do século IV, pouco antes do concílio de Nicéia, que, se não me falha a memória, se deu no ano 325. Então, o movimento deles foi logo após esse concílio. Então, é muito bonito a gente ver, embora, né, recheado ali de dor, de sofrimento e tudo mais. Outro ponto interessante que o item 8 vai nos trazer é que o Espiritismo, a seu turno, vejam isso, o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Então a primeira palavra é o amor desse alfabeto divino, a segunda, reencarnação. Vejamos a importância desse princípio básico do Espiritismo. Quando ele fala aqui que ergue a lápide dos túmulos vazios, é bonito, poético isso. Porque, de fato, os túmulos estão vazios de espíritos. Claro, alguém pode falar assim, William, mas é aquele espírito que acha que está pegado ao corpo ali e que fica... Mas vamos tratar de um sentido mais amplo. Ali nós temos nada mais do que despojos, do que... né? Mas o espírito em si não fica limitado àquele local, ao túmulo. E a reencarnação vem nos mostrar, opa, esse túmulo está vazio porque o espírito talvez já reencarnou, ou está em vias de reencarnar, trazendo consigo o patrimônio intelectual e o patrimônio moral, porque nada se perde. E a gente vai, de reencarnação em reencarnação, acumulando inteligência e virtude, e assim progredindo. E por último, a última parte que eu trago do Lázaro, para a gente passar para Fenelon, é que o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Esse ponto que eu registrei, Augusto, a questão do labor atual. Porque a gente que crê na imortalidade da alma precisa ter muito cuidado, para não ficar só naquela coisa na outra encarnação,
Não, mas a vida continua. Tudo bem, ela continua, mas a oportunidade de mudar alguma coisa é agora. Né? Se a gente tem vida e vida em abundância, como Jesus nos convidou a ter, a aproveitar, é necessário que a gente faça o melhor uso da encarnação presente. Porque é o agora que eu consigo transformar o meu futuro, ou seja, criar o meu futuro, inclusive. Com a reencarnação, tudo muda. Quando eu compreendo que eu sou um viajor do espaço, digamos assim, e que estou aqui de passagem, trazendo uma bagagem do passado, mas ao mesmo tempo já construindo o meu futuro, eu passo a valorizar mais o presente. Porque não é só uma questão de eu acredito e estou salvo. E a gente respeita as religiões que assim se comportam, que assim pensam. Mas o Espiritismo vem nos trazer um convite à atitude no presente. Porque quando se fala que a salvação se dá através da caridade, caridade que é o amor em movimento. Quando? No mundo espiritual? Também, não vai ficar parado lá, mas, puxa, a gente está encarnado. E mesmo na pandemia, é possível fazer caridade de muitas e muitas formas. É possível deixar a nossa contribuição, não só na seara espírita, mas onde a gente estiver. No campo profissional, em família, na sociedade. Então, a possibilidade da gente atuar de uma maneira correta, digna e elevada, elas são variadas, as possibilidades. E Fenelon, então, no item 9, ele vai dizer que o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Eu frisei bem o todos vós aqui que ele coloca, porque é todos vós mesmo. Quando a gente olha para alguém assim, perverso, criminoso, o que ele vai colocar? É fato que já veio podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, diz ele. Então, a gente pensa na pessoa mais perversa do mundo, de agora ou do passado, até esta pessoa ama alguém ou um objeto. Né? A questão é ampliar esse nosso amor, que ele vai trazer, que a princípio a gente ama um ciclo muito restrito. Ama a família, ama o filho, ama a mãe. Se a gente for num presídio agora, por exemplo, trazendo aqui para um campo bem delicado, a gente for num presídio agora, vê lá, eu quero saber que agora qual crime cada um cometeu. A gente vai ver de tudo. Mas eu garanto que todos eles amam alguém. Todos eles, sem uma única exceção. Ou ama o colega, o comparsa que pratica o crime, ou ama a mãe, ou ama um filho, ou ama Jesus. Tem pessoas religiosas lá dentro, mas que não conseguem conter o impulso, a tentação, ou no momento de fragilidade cometeram um crime por impulso, mataram alguém, ou tentaram matar. E aí Fenelon vem chamar a atenção que esse germe que todos nós temos, essa centelha no fundinho do coração, se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes. Então é o desenvolvimento do amor. Essa centelha, ela será e está sendo desenvolvida. Então, quando eu falo lá que o amor é o coroamento das virtudes, Leon Denis, não é assim, faz uma prece aqui e fala, Deus, me dê paciência. Aí, pronto, cai paciência, pronto. Não é assim, que aí eu me torno paciente e desenvolvo o amor. É uma conquista. Por isso que ele vai usar o termo, esse germe se desenvolve. É um desenvolvimento dessas faculdades, dessas virtudes, desse amor
que existe ali em germe em todos nós. E ele continua dizendo que há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. É mais ou menos assim. Eu não acredito em reencarnação. Que aí outras pessoas em outras existências vão partilhar de simpatias, né, que hoje elas invejam. É o egoísmo. Que ele vem falar: pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoísta. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, diz ele, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Exemplo disso, parábola do bom samaritano. Ali é um exemplo clássico de um amor que transcende a questão de povo, etnia, raça, religião, tudo. Quem que era o homem caído? Não sei. Eu não tenho dúvida que se ele fosse um levita, ele seria auxiliado pelo levita, se ele estivesse vestido como um levita. Ou se ele pudesse falar: sou um levita. O levita o ajudaria. Porque é aquela ideia de amor e de ajuda para os semelhantes, para os iguais. Opa, eu ajudo só se for do meu time. Só se for do meu país. Só se votou no mesmo político que eu votei na última eleição. Só se tiver a mesma orientação sexual que a minha. Qualquer coisa que me diferencia do outro, o outro já não é mais objeto da minha ajuda. Então o homem caído era quem? Ninguém sabe, não conversava. Que roupa que ele vestia? Não tinha roupa, estava seminu, porque fora assaltado. Então, para que alguém ajudasse ele, esse alguém tinha que ser aquele que olhasse para ele como um irmão. Não da mesma família, mas um irmão em humanidade. E o dia em que nós olharmos uns para os outros como se fôssemos todos irmãos, filhos de Deus, meu amigo, aí a coisa muda demais. Aí a gente vai tirar as barreiras. Eu não estou com a camisa aqui do Fraternidade Sem Fronteiras, mas a nossa fraternidade se tornará de fato sem fronteiras. Eu tiro as fronteiras que, de certa forma, limitam a minha ação. Porque se eu posso ajudar, por que eu vou colocar o limite, a barreira aqui? Não, eu até que posso, mas como ele não é da minha religião, eu não ajudo. Isso é algo verdadeiro, acontece. Quem já fez campanha do quilo sabe. Você toca no interfone, e nós espíritas, nesse ponto, podemos nos dizer perseguidos em alguns momentos. Você toca o interfone, a pessoa fala: oi, opa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. É da campanha do quilo? De onde? Do grupo espírita, Leon Denis. Até a voz da pessoa às vezes muda. Você sente que o humor dela muda. E é engraçado que nessa hora, né, o dono da casa vira empregado. Ele fala assim: não, o dono da casa saiu, eu sou só empregado. E assim, poxa, aí se fosse da religião dele, ajudaria? E a gente tem que ter cuidado também. Né? Às vezes bate o irmão nosso testemunha de Jeová, que não tem tanta paciência assim, né? Nos domingos de manhã, às vezes até nos acordam para... E a gente às vezes não ajuda ou não orienta porque é testemunha de Jeová, ou porque é da Umbanda. E a gente no Espiritismo se julga superior aos umbandistas, aos candomblecistas. Enfim, a gente precisa pensar nessa questão dessa lei de amor que os Espíritos nos trazem aqui. Porque os efeitos da lei de amor, vai nos dizer Fénelon, são o melhoramento moral da raça humana. Não o melhoramento moral dos espíritas. Vejam isso. Não é o melhoramento moral dos brasileiros, pátria do evangelho e tal. Não é o melhoramento moral de quem mora em Patrocínio. De Uberlândia. Nossa, Uberlândia está nos dando cada vergonha que eu vou te falar, viu? Não é bom nem falar porque, meu Deus, cada semana uma notícia: perderam um hacker, colapso no sistema de saúde. Uberlândia não está muito vantajoso nesse momento não, viu, gente? Isso se chama reestruturação, amigo. Tá tudo certo. É...
Meu Deus. Mas é o melhoramento moral da raça humana. E a felicidade, vejam isso, durante a vida terrestre. Então não é felicidade no mundo espiritual. É aqui. Mas isso vai ser construído com o tempo. Questão 920. Não dá para ser feliz, né, plenamente. Mas tanto quanto a vida na Terra nos permite, sim, seremos cada vez mais felizes vivendo aqui. E um detalhe que ele nos chama aqui: os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Aqui eu destaquei o verbo observar. Que o que nos falta muitas vezes é isso. É observar as coisas. Observar os outros. A necessidade dos outros. Se a gente observasse mais, inclusive a própria natureza, a gente aprenderia muito mais do que a gente já aprende. Então o convite que ele nos faz aqui é isso, porque ele vai falar que os mais rebeldes e os mais viciosos, e de certa forma todos nós temos um pouco de rebeldia, todos nós trazemos alguns vícios do passado. E ele fala então que os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão, não serão reformados. Isso aqui é interessante. É um processo de dentro para fora. Se reformarão, não é o Augusto vai reformar o William. Como se eu fosse uma casa, né? Que vem cá e deixa eu te reformar aqui. Esse processo é de dentro para fora. Agora, como é que ele se dá? Olha, tem o quando. Quando observarem. E a gente vive numa vida tão automática, tipo a música lá, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente vai levando e fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, dirigindo, ouvindo música, mexendo no telefone, e vai trabalhar, está trabalhando, mexendo no telefone, conversando com alguém, conversando com o outro, e não observa as coisas. Então é necessário ficar atento a esse convite que a vida nos faz. E por fim, já encaminhando para o encerramento da nossa fala, a gente traz aqui alguns detalhes, né, do Sanson, no item 10. Isso aqui é muito bonito, porque o Sanson ele era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele, antes de desencarnar, ele tinha pedido para os amigos: olha, gente, quando eu desencarnar, vocês me evocam aí o mais rápido possível, que eu quero conversar com vocês, né? Eu já fiz esse pedido para vários amigos meus também. Quando eu desencarnar, tentem me evocar, vai que eu tenho um créditozinho lá e gasta esse crédito logo, né? E eu morro de inveja, Augusto, é do Caibar Schutel. Porque o Caibar Schutel, ele... Gente, o Caibar é maravilhoso demais. Ele fez palestra no próprio velório. Rapaz, isso para o palestrante deve ser o auge. Fala assim, qual que é a palestra mais importante que você fez até hoje? No meu velório. Porque isso mostra, de certa forma, um preparo, né? Uma consciência de que já desencarnou, de que já está ali podendo fazer alguma coisa e tem a permissão para fazer isso, né? Mas é verdade, Caibar Schutel fez palestra utilizando-se do seu amigo médium chamado Urbano. E ele faz uma palestra, dizem, muito bonita, diante do seu caixão, agradecendo o corpo que lhe serviu de instrumento de progresso. E Sanson, antes que o seu corpo fosse sepultado, ditou ali, trocou uma ideia, bateu um papo com os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele vai trazer uma mensagem aqui, que está colocada então no item 10, em que ele começa dizendo: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre, que foi o que aconteceu com ele, né? Havendo os estudos espíritas, vejam o verbo depois, desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa
alma. Então, veja, é a experiência que ele viveu, né? Ele estudou o Espiritismo. Ele desenvolveu em si aquela fé raciocinada. Ele praticou o amor. Era um homem bom enquanto esteve encarnado. E, quando desencarnou, de certa forma, ele já vinha nesse processo de desligamento, antes do suspiro final, e rapidamente toma consciência. Quem quiser depois pesquisar no livro Céu e Inferno, tem lá Kardec, faz a evocação desse espírito e vem trazer mensagens belíssimas, dizendo que ficou poucas horas meio que perturbado, o que é normal. Quem dera a gente ficasse só poucas horas. O que é a perturbação? Perturbação é a gente ficar num estado ali de confusão. Eu estou confuso. Então você passa aqui 50, 60, 70 anos encarnado e de repente desperta em outro lugar, em outro tipo com tipo de sensação, vendo outras pessoas. Fica confuso mesmo, é normal. Alguns podem durar horas, como foi o caso dele, alguns anos e anos e anos, né, nesse estado. E para encerrar a palestra assim com, né, um hashtag agora vai, para a gente sair daqui motivado, para assim, opa, agora eu vou ficar melhor ainda. Ele vai fazer um apontamento interessante, ele vai dizer assim: já ganhastes muito, vós que me ouvis. No caso, não é a gente, né? Vamos só colocar aqui, é eles lá, né? Vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que erais há 100 anos. Mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. Ele vem trazer, olha, vocês fiquem tranquilos. E quando ele fala aqui 100 anos, né, a gente sabe que naquela época, essa mensagem de 1863, e nos últimos 100 anos, a França viveu um turbilhão de eventos de Revolução Francesa, de império, de muitas coisas. E ele olha para eles e fala, olha, vocês já melhoraram muito. Muito. E ele vem trazer agora algo para o futuro. E ele diz, ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Então, esse é um ponto que eu chamo para a gente, pessoal. Que a gente às vezes pensa, fica se sentindo culpado, sou uma pessoa ruim, eu não presto, eu não valho nada. Poxa, vamos fazer uma retrospectiva, não do ano. Está difícil a retrospectiva do ano e da pandemia. Vamos pegar para trás, aí, pensar 10 anos atrás, 20 anos atrás. Eu não posso ir muito mais se eu não era nascido, se eu começar a falar aqui de... Né? Eu também não estava aqui ainda não. Então... Então, assim, no meu caso, eu vou parar em 20 anos. Aí pensar, puxa, tem coisa que eu fazia antes que eu não faço mais. Tem coisa que eu ficava melindrado e hoje eu não fico mais. Tem coisa que me irritava e não me irrita mais. Mas tem coisa que ainda me irrita, tem coisa que me melinda, tem coisa que... Enfim, fazer essa avaliação. E estar disposto para os próximos anos, no caso também não vou arriscar nos 100 anos, né, nessa encarnação, mas entender, opa, a gente precisa ser aquilo que Raul Seixas vai falar na sua música. A metamorfose ambulante. É da gente estar disposto a se desfazer de ideias pré-concebidas, de pré-conceitos, a ideia de um conceito fechado, fixo. Opa, será que eu estava errado? Ou será que eu estou errado? Daqui a pouco eu posso ser convencido a mudar de opinião, mudar de ideia, aceitar algo mais facilmente? Porque é assim. Nós somos e precisamos estar constantemente nessa transformação. E esse é o convite que Sanson faz, ao mesmo tempo que ele nos fala, olha, você já melhorou muito, mas vai melhorar mais. E é um processo lento, gradual, mas que a gente não pode simplesmente desistir, e achar que ele é só para os outros e não para nós. Estejamos, então, meus amigos, abertos a essa transformação, abertos a esse convite que a lei de amor nos faz, para que a gente desfaça daquilo que nos impede de amar mais. E para que a gente esteja aberto às coisas que nos convidam a amar mais. E aquilo que a gente já faz por amor, que a gente possa ampliar, intensificar ainda mais. Porque vai nos dizer, Leon Denis,
que o amor provém de uma fonte inesgotável. Quanto mais se ama, mais se quer amar. Então, quando a gente começa a amar uma coisa, uma causa, a gente vai ampliando aquilo e a ideia é trazer aquilo para as pessoas, para, enfim, de uma forma em que daqui a pouco, ou daqui a alguns milhões de anos, a gente só esteja amando. Eu agradeço aí mais uma vez o carinho de todos e se tiver alguma colocação a mais, o Augusto fica à vontade, o pessoal também quiser aí participar, a gente está aqui à disposição mais alguns minutos. Agora chegou a hora do dedo de prosa, né, William? Nós aqui em Minas não gosta nada disso, né? Mas eu sou, assim, um dos que maior suspeito para poder dizer isso, mas eu gosto muito, eu me sinto muito convidado a essa reflexão que todo mundo que vem até aqui, eu fico assim, olhando, tentando fazer o que você disse hoje, né? Observar o que está sendo dito, porque eu não consigo ver uma reforma sem uma observação. Ninguém consegue consertar alguma coisa dentro de uma casa sem primeiro analisar o que na casa não está dando certo. Eu nunca vi nenhuma obra dar início, eu acho que é ali, vamos lá, quebra aquilo lá. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a ir para rumos que não são bons e a gente não está preparado para suportar aquela obra toda. Quem já fez reforma em casa sabe que é muito mais difícil do que derrubar uma casa, fazer outra nova, né? E eu acho importantíssimo isso que você disse, William, porque quando a gente se predispõe ao melhoramento, né, ao desenvolvimento, a gente, primeiro de tudo, a gente tem que estar disposto a segurar aquela bronca ali, né, como se diz. Por quê? Quando a gente começa a observar, creio que em todos os casos, né, William, se por acaso alguém não colocar nesse caso, a gente entende que está já num nível mais alto, mas normalmente a gente não vai encontrar coisas boas, porque quando a gente começa a realmente cavucar, a gente vai encontrar paixões que estão ali no fundo, né, que a gente esconde, a gente tem esse hábito de deixar com que tudo esteja como está, porque é mais fácil ficar na minha zona de conforto do que revirar. Só que nesse revirar aí que a gente faz dentro de nós, a gente consegue encontrar o que não está certo. Como que eu evoluo, como que eu desenvolvo, como que eu me melhoro sem revirar o que não está certo, né? Então, vai do ponto de que para a evolução acontecer em mim, a reforma íntima ela é imprescindível. Meu xará aí, né, Santo Agostinho, ele sempre fala que toda noite, gente, eu juro por Deus, é uma vergonha, né? Espírita 33 anos e há uma semana eu estou fazendo diariamente quando eu deito reforma íntima. Gente, numa semana a diferença que fez, vocês não têm noção. Mas enfim, né? Antes agora do que nunca mais. Só que essa questão do observar leva a gente a refletir, que é quando a gente vai procurar em nós o que não está certo. Jesus Cristo disse, vós sois Deus, né? Procure o Deus que existe em nós, né? E aí, a frase que você disse me chamou muito também, quando você falou assim, amardes muito a fim de serdes amados, né? A gente acha que isso é um condicionante, né? O outro só vai ter sentimentos bons comigo se eu tiver para com eles. A gente não tem esse discernimento, nem esse grau de compreensão de que o amor, ele é bilateral. Ele não é só de um lado para o outro, né? Quando alguém ama, ambos sentem aquilo ali, né? É contagiante, né? Contagioso, quase, né? Já que a gente está falando muito sobre isso, né? Então, quando a gente entende que não é uma troca, não é uma condição, não é uma condicionalidade, ou seja, se eu não fizer isso, né? Eu fazendo isso, automaticamente vai existir amor para todos os lados, né? E aí a gente tem uma dificuldade muito grande, né, William? Devido à nossa infantilidade de espírito ainda, de definir o que é amor. Mas a gente ainda hoje, pelo menos a gente consegue entender o que não é amor. Que há alguns anos atrás, como você muito bem disse, né? 100 anos atrás, a gente era pior do que é hoje. A gente sabe que amor não é concordar com tudo. Não é a negligência de fatos que a gente não concorde. Não é estar ou permanecer para todo sempre na zona de conforto. Não é isentar quem a gente gosta, nem deixar com que o outro sinta, experimente a prova. Porque a prova é a maior... a prova é a maior prova, né, de que nós estamos aqui para evoluir. Se eu não estou aqui para me melhorar, como melhoramento fará em mim?
né? É uma coisa lógica, mas a gente, como você muito bem disse, a gente não observa isso, né? A gente não analisa. A gente fica naquela coisa, todo dia eu faço a mesma coisa, né? Como aquela, eu não sei se é uma música, né? Mas tipo assim, ela faz assim todo dia, ela faz tudo sempre igual, total. Mas e aí, a gente está percebendo o que que a gente faz, né? E aí enquanto você dizia aí, procurei aqui um companheiro nosso espírita, que escreve para a Coluna Espírita de Taubaté. Ele colocou uma coisa interessante. Ele fala que amor é a totalidade dos sentimentos e desejos, estruturando o pensamento para a liberação de energia e de forças, guiando a ação na produção do bem, possibilitando assim a aquisição de qualidades constituintes do crescimento do espírito. Ou seja, o espírito, o sentimento de amor nos faz crescer. Só que crescer dói, né, William? E a gente começa a enxergar a dor não como uma coisa boa, né? Embora ela não seja um castigo, mas sim uma oportunidade, a gente ainda não entende, né? E aí, falando sobre o meu xará, ele tem uma frase aqui que fala, né? Ama e faz o que